CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos amigos aqui encarnados e desencarnados, aos que nos acompanham de casa. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E vamos para o item 10. Só falta o item 10 e o 11. Então eu vou ler um pedacinho do item 10 antes de nós fazermos a prece. Todo mundo achou? 21, item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhe seus sistemas absurdos que fazem com que seus médiuns aceitem. Para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam, sem escrúpulo algum, de nomes que os homens só pronunciam com respeito. Então, vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para estudarmos o Teu Evangelho. E te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para cada um de nós, para todos que se interessam pelos Teus ensinamentos, Senhor, e para as leis de Deus. Permita, Senhor, que o nosso patrono Emmanuel, que os espíritos que trabalham nesta nossa casa de amor possam estar junto de nós, nos alertando, nos aumentando a nossa atenção aos ensinamentos que serão aqui analisados. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome do nosso querido altivo, patrono da nossa casa, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Muito bem. Então, nós já lemos esse primeiro pedacinho, que nós já vimos esse capítulo. O que nós percebemos nesse capítulo? Que o nosso poder de observação tem que estar sempre muito aguçado, não é? Para que a gente não se deixe enganar. Então, olha só, no item 4 é a missão dos profetas, dos verdadeiros profetas. Depois, o item 5 são os prodígios dos falsos profetas, aqueles que querem nos enganar. O item 6 é o Espírito João falando: não acrediteis em todos os espíritos, ou seja, observem. Depois, no item 8, eles vão falar dos falsos profetas, que nós já analisamos bem aqui. O item 9, ele vai mostrar os caracteres do verdadeiro profeta, que essa aula foi dada até a semana passada pelo Newton, porque o pneu do meu carro arriou e eu não pude chegar até aqui. Então, o Newton analisou bem quais são os caracteres dos verdadeiros profetas, que eles falam aqui: eis os seus sinais. E aí eles vão dizer, né, que ficais certos que Deus só confia as missões importantes àqueles que são capazes de realizá-las. E hoje, no item 10, nós vamos estudar os falsos profetas da erraticidade. E ele diz que os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, né? Os encarnados a gente vê, a gente observa, a gente olha, né? A gente vê a conduta da pessoa, que também é importante. Agora, e os desencarnados? Os desencarnados vão se aproximar dos médiuns despreparados, dos médiuns desavisados, que abrem portas e janelas para quem quiser se aproximar, né? Então, quando nós estudamos os caracteres do verdadeiro profeta, é aquele que não abre portas e janelas para qualquer espírito chegar e dizer o que bem entende, né? Por isso que a preparação do médium é muito importante. Então, ele fala aqui dos falsos profetas que também estão entre, e ele diz aqui, e em maior número
entre os desencarnados. São espíritos orgulhosos, que sob falsas aparências de amor e de caridade, eles também chegam falando de mansinho. Eles semeiam a desunião, se utilizam de sistemas absurdos para melhor fascinar aqueles que se querem iludir. E a gente sabe que existe isso, né? Há pessoas que vão procurar, tem aqueles anúncios que ficam ali no poste, né? Traga o seu marido em 3 dias. Vai procurar quem quer, não é? Tem, agora eu não sei como é que está isso, que há muitos anos que eu não vou à praia. Mas antigamente na praia tinham lá umas ciganas que iam ler a mão. E dava a mão para elas e pagavam quem queria. Quem gostava, quem achava que aquilo era o certo, era o correto. Né? E ele diz aqui, e muitas vezes se utilizam de nomes que os homens, nós, humanos, só pronunciamos com respeito, porque são nomes respeitáveis. Certo? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aumenta o nosso discernimento e a gente sabe que não pode atender a esses chamamentos, né? E até no livro dos médiuns, há uma lição do livro dos médiuns, ele fala que muitas vezes aquele que lê a mão, que é a Buena Dicha, que ele fala, muitas vezes são médiuns, só não se prepararam, porque saem por aí cobrando, que é uma coisa que você não pode cobrar, nada da sua mediunidade, né? O erro já começa por aí, então eles não são respeitáveis, porque estão usando um dom, né? Que ele tem que usar para o bem, e não para sair espalhando notícias falsas, né? Então vamos continuar. Vamos lá, Sandra, lê o seguinte. São esses espíritos que semeiam o antagonismo entre os grupos, que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem de má vontade. Olha só, esses espíritos semeiam um antagonismo, é cada um com a sua ideia, cada um achando que é o dono da verdade, né? E com isso, eles se olham com má vontade, e a gente percebe isso, infelizmente, né? Uma pessoa outro dia falou para mim, na sua religião, a religião não é minha, a religião é nossa, né? Mas diz aquilo porque ela não é da minha religião. A minha, ela tem a dela, eu tenho a minha. Isso não é um ato até de egoísmo. E aí está dizendo, semeiam o antagonismo entre uns e outros. Isso já seria suficiente para desmascará-los, porque, agindo assim, dão o mais formal desmentindo ao que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se enganam de uma forma tão grosseira. Porque querem, não é? Porque querem. Há pessoas que não dão um passo sem ir lá naquela vidente ali, né, que tem uma plaquinha na porta, né? Isso também é tirar a responsabilidade de seus ombros, né? Quando você tem numa casa espírita um médium que você pode escrever, pedir notícia de desencarnado e dizer que você está passando por um problema, o que eu posso fazer, né? Está tirando a responsabilidade dos seus ombros. Se você está passando por um problema que você está com dificuldade de resolver, se você orar com muito fervor, a solução vem. Você vai ser intuído. Não precisa ocupar o médium. Isso eu já comentei aqui com vocês no Leon Denis, como nós era uma casa muito grande, muito antiga, tinha muitos médiuns, tinha gente que escrevia pedindo, só que os espíritos são caridosos, eles não deixam ninguém ser resposta, eles respondem, porque a pessoa está querendo uma resposta, ela está ansiosa, então eles atendem a ansiedade deles, né? Mas são pessoas que querem tirar a responsabilidade dos seus ombros. Quer dizer, pede uma orientação. Se eu devo comprar aquela casa, ou se eu devo casar com fulano. Se der errado, o espírito que mandou, né? Eu escrevi para os espíritos, eles disseram que era com aquela pessoa, não é? Se bem que lá não iam dar uma notícia. É quase a mesma coisa que você ir no cartomante, né? É mesmo, pois é. As cartas que vão dizer como eu devo agir, que caminho seguir. É. Aí você quer usar o médico da casa espírita para fazer o mesmo. É isso aí mesmo. Lá no Leon Denis, uma casa muito séria, não tinha um conselho que dissesse case com fulano. Eles mandavam que se observasse. Observe, converse, dialogue. Era isso que eles diziam, né?
Mas a pessoa, quando escrevia, era isso, era para o espírito dar uma solução. Estou querendo uma solução. Ou seja, tirando a minha responsabilidade das minhas costas. Assim é fácil, né? Assim, ou piora a situação. Ainda há, porém, outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não só muito bons, como eminentemente racionais. Pois bem, submetei seus sistemas à análise da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então tereis que concordar comigo em que, todas as vezes que um espírito indica coisas utópicas e impraticáveis ou medidas pueris e ridículas, como remédio para os males da humanidade, ou como meio de chegar à transformação, ou como formula um sistema que é contestado pelas mais vulgares noções de ciência. Ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Então ele está dizendo, olha, que você submeta à análise da razão e do bom senso. Se não for uma pessoa de bom senso, se não for uma pessoa que analise, a pessoa que analisa, ela é observadora, não é? Ela raciocina em cima da questão. Se ela não tem esse hábito, ele diz aqui, o que vai acontecer? O espírito vai dar uma resposta para ela. Se for um espírito desses brincalhões, e a pessoa é despreparada, né? Aí ele diz, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. E aí a pessoa, tem gente que acha que o espírito é desencarnado, ele é bom. E não tem nada a ver. Depende do antepassado dele, né? Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela é sempre pelo bom senso do povo. E isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquela que alcança mais repercussão e simpatias. Efetivamente, seria ilógico admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus participantes fosse mais verdadeira que aquela que vê o dos seus aumentarem. Então, olha só, ele diz, né? Tende a certeza que a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela é sempre pelo bom senso do povo e também pelo critério que se adota, que é o que nós acabamos de falar. Né? Se a pessoa não tiver bom senso, se ela não tem um viver criterioso, ela tem dificuldade de analisar isso e aí ela vai ser iludida porque ela permite que isso aconteça, né? Aí ele diz, se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, quer dizer, o seu valor natural, né? O seu valor inerente, procurando aquele que alcança mais repercussão e simpatias. Ele está mais preocupado de ser simpático, de ser agradabilíssimo aos olhos dos outros, do que agir corretamente. Então, isso seria ilógico admitir que uma doutrina que visse diminuir o número de seus participantes fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Vamos lá. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a limita em um círculo restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. A gente que tem que perceber isso, né? Quando nós criamos o hábito de orar, quando a gente muda a nossa maneira de agir, de falar, quando a gente procura equilibrar os nossos pensamentos, a gente está se aproximando cada vez mais de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, porque Ele coloca a luz sempre ao lado das trevas. Por mais que a gente esteja numa situação difícil, trevosa, mas se eu me entrego nas mãos de Deus, eu me acalmo, eu me equilibro para enfrentar aquela dificuldade. Não é que a dificuldade vai desaparecer, não. Eu é que tenho que me fortalecer, porque é aquilo que está vindo nas minhas mãos naquela hora. Né? É aquilo que eu estou precisando passar. Vamos lá. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Isso aí, é como nós tivemos aqui logo no início, né? Se a pessoa fala, essa é a sua religião, a minha religião, ele está pregando a divisão. Está pregando a divisão.
E nós sabemos que não é isso. Tanto é que ele diz aqui, as portas estão abertas para todos. Não é isso? A nossa porta aqui não está assim, é um convite. O que está escrito lá fora é um convite. Muita gente que vem aqui diz, passando aqui, eu li o que estava escrito, resolvi entrar, atendeu ao convite, né? Então, a gente não é porque a religião é minha, a religião é nossa, é do Cristo, é de todos nós. Todos nós podemos ter acesso a ela, é só a gente querer. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, cercando-os de elogios exagerados, a fim de fasciná-los e detê-los sob o seu domínio. Geralmente são espíritos sedentos de poder, que déspotas públicos ou dentro do lar, enquanto foram vivos, querendo ainda ter vítimas para tiranizar após sua morte. Está vendo? Eles eram déspotas, tanto fora de casa como dentro de casa, né? Públicos ou dentro do lar, né? Desencarnam e continuam com o mesmo defeito, né? Porque morreu, coitadinho, né? Morreu, descansou, foi para os braços do Senhor. A gente sabe que isso não é uma bobagem grande, né? São espíritos sedentos de poder, né? Que agiam daquela maneira enquanto estavam vivos, enquanto estavam encarnados, né? E que querem ainda ter vítimas para tiranizar. Então, são esses que vêm com sorrisos, né? Com sorrisos e tentando agradar, dizendo palavras bonitas e maltratando, infernizando a vida de quem está ouvindo. Agora, vem através de médium despreparado e vem falar com pessoas, como me diz aqui, ignorantes, que ignoram a verdadeira vontade de Deus, o sentido da vida para nós, como que nós espíritas sabemos. Portanto, de um modo geral, desconfiais das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de extravagância, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Nesses casos, sempre há um motivo legítimo de desconfiança. Porque a gente tem que ver, são coisas de Deus. Quando ele fala aqui, olha, prescrevem cerimônias e atos bizarros, nós não vamos entrar em detalhe, mas a gente entende perfeitamente o que é isso, né? Cerimônias extravagantes, barulhentas, às vezes até luxuosas, né? E atos bizarros, que uma criança vê e diz, mas isso é preciso, né? Até uma criança se espanta quando vê determinadas coisas de outras crenças, né? De outras seitas, que não, se ela está tão errada que aquilo não é uma religião, que a religião vai para nos religar a Deus. Se está fazendo uma coisa, um trabalho para prejudicar alguém, não é uma religião, é uma seita, não é isso? Então, se uma criança, como eu já vi isso, a criança dizer, mas isso não está errado, isso não está errado fazer isso, como é que um adulto faz isso? Faz isso por ignorar o que é correto, por falta de bom senso, por não raciocinar. A pessoa diz, vai lá e faz isso, a pessoa vai lá e faz isso, porque se não fizer vai ser castigado. Não sabe que se fizer uma oração com fervor, pedir a Deus que Ele ajude, que Ele fortaleça, que ilumine seus pensamentos, né? Para que Ele possa educar os seus gestos, os seus hábitos, aquilo vai ser resolvido. Tende, porém, a certeza de que, quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Que foi feito com o lançamento da doutrina espírita, né? Médiuns sérios, grupos sérios, e que deram essa fortaleza ao Kardec, que pela inteligência dele, que era fantástica, e pela vontade dele de fazer o que era correto, o que era bom para a humanidade, ele montou esses livros, né? O Pentateuco e outros mais, as revistas espíritas e tal, né? Então, é isso que a gente tem que ver. Nenhum médium é perfeito. Se estiver obsidiado, e a obsessão manifesta quando um médium só está apto a receber as comunicações de um espírito em particular, por mais elevado que este procure se colocar. E, às vezes, o médium que não está preparado ou que está obsidiado, não é aquela mensagem que ele está recebendo, não é daquele espírito.
É um brincalhão dizendo, ó, eu vou dizer para ele que é Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é isso aí dá status para o médium, mas foi um brincalhão que falou. Agora, a gente tem que ver o teor da mensagem. Se for um teor de pilhéria ou um teor assustador, como uma vez me contaram, uma pessoa me contou que estava entrando numa casa espírita e que estavam distribuindo uma mensagem na porta. E ela leu a mensagem. A mensagem era de terror. Era de apavorar, da pessoa se trancar dentro de casa e não se sentir seguro nem dentro de casa. Isso não se faz. A mensagem deve ser instrutiva, educativa, mas também uma mensagem de amor, de fraternidade, de equilíbrio, né? Então, esse capítulo é voltado para isso, para a gente aprender a observar. Observar a mensagem que nos é dada, observar de quem vem a mensagem, né? E a gente vê se a gente se encaixa ali dentro. Em geral, se não se encaixar na mensagem toda, tem um pedacinho de, opa, isso é comigo. Não é? Hoje mesmo de manhã me mandaram uma mensagem que eu falei assim, bom, metade é para mim, a outra metade não sei se é para ele. Não sei, vou observar mais. Tem que observar mais. Vamos lá. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creia privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, estão sujeitos a práticas que beirem a superstição, estão, sem dúvida alguma, sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, principalmente quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devem honrar e respeitar, não permitindo que seja comprometido a cada passo. Vamos lá. É incontestável que, submetendo todos os dados e todas as comunicações dos espíritos à análise da razão e da lógica, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos, mais o conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médios, que têm a marca da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maléficos. Aí está mostrando aqui, né, a responsabilidade do médium, a responsabilidade do local onde ele dá a mensagem, né? Mostrando que é preciso o conhecimento, adquirir conhecimento, e que tenha a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, né? As comunicações dos principais médiuns, que tem a marca da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios. Tudo isso tem que ser observado. Por isso que o trabalho mediúnico é de uma seriedade fora do comum. Desde que se comece a trabalhar mediunicamente, você tem que mudar o seu ritmo de vida, para que não seja assediado por espíritos, nem se eles são perversos, são brincalhões, porque a pessoa não é perversa, ela é brincalhona, né? Tem gente que é assim, leva a vida brincando, rindo, gosta de festa, gosta de uma brincadeira de uma vez ou outra, mas os espíritos estão ali, porque eles se utilizam dele, porque ele tem uma mediunidade ostensiva. Quando a gente não tem mediunidade ostensiva, como é o meu caso, se eu for fazer alguma coisa errada, vai me dar uma tremenda dor de cabeça, vai me dar um torcicolo, né? Vai me dar uma dor no joelho, que eu não dobro o joelho. Não é isso? Mas quem tem mediunidade ostensiva, eles pegam para valer. Porque a pessoa empresta suas cordas vocais, ela empresta o seu corpo para aquele espírito para que ele se apresente. E se ela não está no ambiente correto, se ela não está tendo conduta correta, ela vai ser obsidiada. E é um trabalho, por isso que é muito sério, né? Desde o momento em que a gente se apresente para esse trabalho, tem que mudar meus hábitos, não posso continuar. Ficou alguma dúvida disso? Ele manda que veja na introdução o controle universal do ensino dos espíritos. Quem quiser chegar lá,
e o livro dos médiuns, capítulo 23, que vai falar da obsessão, né? Todos os sistemas ligados à obsessão. Quem tiver vontade, tiver o livro dos médiuns, dá uma lidinha lá, que é sempre bom a gente aprender. E o que nós já vimos na introdução aqui, que é o controle universal do ensino dos espíritos, nós já vimos isso, né? Nós já vimos que há, no capítulo anterior, 6 mensagens do mesmo assunto, sobre a beneficência, e os espíritos não se contradizem, porque são espíritos sérios, com mensagens sérias, para um objetivo sério. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos para o Jeremias. Jeremias, que era um profeta, né, da antiguidade. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações, e não do que aprenderam da boca do Senhor. Vejam bem o que o profeta está falando. Quando ele fala que eis o que diz o Senhor dos Exércitos, é porque naquela época era muita guerra, né? Se guerreava muito. Então vem falando, mas não precisava usar o Senhor dos Exércitos, bastava o Senhor, né? Mas ele usou esse termo, né? Ele está pedindo que a gente não escuta as profecias que saem do coração daquela pessoa, que não saíram da boca de Deus, ele não recebeu direto de Deus, saiu do coração dele, da cabeça dele. Dizem aqueles que blasfemam contra mim: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração, disseram: não virá sobre vós mal algum. Olha que barbaridade. Olha como está errado isso, né? Ele diz aqui, dizem aqueles que falam mal dele, que falam mal do Senhor ali, do Jeremias e do Senhor, né? O Senhor disse que vós tereis paz. Quer dizer, a pessoa estava errada e vai ter paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, não virá sobre eles mal algum. Então, já pensou se isso fosse certo? A pessoa ser corrupto e continuar felizinho por toda a vida. Não é? É. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem foi que assistiu a esse conselho? Ninguém, porque senão não dizia isso, que aquele que vive na corrupção não vai cair nenhum mal sobre ele, né? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam. Não estavam por conta dele, eles estavam indo por conta deles próprios. Não lhes dizia nada, e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas que em meu nome profetizaram a mentira. E dizem, tive um sonho. Gente, e isso acontece até hoje, né? E isso acontece até hoje. Até contei na minha turminha de terça-feira. Num grupo lá de conhecidas, uma virou para mim, sonhei com você. A outra, foi? Sonhei que você estava fazendo os doces. Ah lá, doce de fruta ou doce de massa? Doce de fruta. Ah, então foi um sonho bom, porque se fosse doce de massa, eu digo, gente, eu estou no século XXI e a pessoa tem diferença entre doce de fruta e doce de massa. É impressionante, mas tem gente que acredita. Então, quem está falando aqui, ó, tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias são apenas a sedução do seu coração? Mentiras que são seduções do seu coração. Quer dizer, partem do coração dele, parte da imaginação dele. Não tem nada a ver com o Senhor. Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos perguntar, dizendo, qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis, vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias. É isso aí. Se chegar um desses e perguntar qual é o fardo do Senhor, eu tenho que dizer, você que é o fardo dele. Né? Vocês que é o fardo dele. E eu quero que você bem longe de mim. Então, isso está lá em Jeremias, capítulo 23, está lá no Velho Testamento. Quem quiser dar uma olhada, vocês vejam que esse texto não é de fácil compreensão. Não é? O Velho Testamento é isso, tem coisas maravilhosas, mas tem coisas que a gente tem que analisar, que a gente tem que
mastigar fase por fase para a gente entender. A gente ter cuidado, para a gente ter cuidado com os falsos profetas, né? Que geralmente são simpáticos, são risonhos, abraçam a gente. É igual aquelas amigas que falam, querida, mas não é querida, né? É isso aí. Não existe um sétimo mal-humorado, né? Hã? Não, Não existe um sétimo mal-humorado. nunca vi. Não, é Nunca impressionante, não é? Em geral, quem está certo é que fica mal-humorado, que quer que todo mundo fique certo. Só que é difícil. Se a gente ficar certo, já é bom. Agora, os outros, cada um faça por si, né? Cada um que se esforce. Então, vamos lá. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu quero conversar convosco. Meus amigos, Está vendo? Ele quer conversar porque acha necessidade. É o Espírito Luiz falando. Ele viu necessidade de conversar conosco sobre essa passagem. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatões e os que gostam de se glorificar abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo coisas boas e agradáveis por dinheiro. Por dinheiro. Aí é que está, dinheiro. né? A gente, nós que somos espíritas, nós sabemos disso. Cobrou, está errado. Cobrou, está errado. Então, não tem como. Já tivemos aquilo, a nossa casa vai fazer 5 anos agora que foi inaugurada. Então, tivemos, no princípio, uma pessoa que frequentava uma seita em que cobrava. E ela dizia, mas eu vejo muitas coisas boas acontecerem lá. Eu falei, pois é, mas só está precisando estudar um pouquinho. Estudar as leis de Deus, estudar os ensinamentos do Cristo, para entender que não pode cobrar. Porque tinha até preços variados. Quem era rico pagava tanto, quem era pobre pagava tantinho. Entendeu? E a pessoa disse para nós aqui, mas tem coisa boa lá. Eu vejo acontecerem coisas boas. Acontece, Deus é muito bom. Está esperando o momento daquelas pessoas despertarem e ver, isso está errado. Eu não posso cobrar mediunidade. Eu não posso cobrar de jeito nenhum. Então, está vendo aqui, ó, predizendo coisas boas e agradáveis por dinheiro. Então, quem desse mais dinheiro ia dizer coisa melhor ainda. Né? Quem desse menos dinheiro ia dizer, olha, não sei se teu futuro está bom, não. Não é? Eu soube até que teve uma seita em que as pessoas estavam dando de contribuição R$2 e o representante da seita falou, vocês querem milagre por R$2? Tá? A pessoa que assistiu me contou. Nossa. Então, é isso aí, é o dinheiro. Essa espécie de fraude era bem generalizada na nação judia. E é fácil de compreender que o pobre povo, na sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus. E era quase sempre vítima daqueles que se diziam profetas, mas que, na realidade, não passavam de impostores ou de fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviava esses profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Saía tudo da cabeça deles. Mais adiante, ele disse, tenho ouvido esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo, tive um sonho. Indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles. O povo, sempre crédulo, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso bem natural e sempre convidava esses profetas para falarem. E até hoje, né? Até hoje a gente vê as pessoas acreditarem muito nisso, né? O povo sempre crédulo. Então, você ainda tem pessoas hoje crédulas que, por ignorarem o que nós estamos estudando, aceitam certas palavras, certos aconselhamentos, e aí acaba se dando muito mal. Após as palavras do profeta, ouviu os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz, não acreditei em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus. Isso nós vimos
Lá no item 6 desse mesmo capítulo, né? Quando João diz isso, não acrediteis em todos os espíritos. Porque entre os invisíveis também existem os que se satisfazem em fazer vítimas, quando encontram oportunidade. Essas vítimas são, bem entendido, os médios que não tomam precauções. Olha só, essas vítimas são, bem entendido, os médiuns que não tomam precauções. O trabalho mediúnico é de uma seriedade enorme, não é? É de uma seriedade muito grande. Tem que se ter muito cuidado quando a gente se predispõe a trabalhar mediunicamente. Temos aí, sem dúvida alguma, um dos maiores obstáculos contra o qual muitos se chocam, notadamente quando são principiantes no Espiritismo. Viu? Quando são principiantes no Espiritismo. A doutrina espírita, ela é muito bonita, ela é envolvente. Então, muitas vezes acontece da pessoa chegar iniciando na casa espírita e ela quer fazer uma opção de coisa. Ela quer trabalhar na mesa mediúnica, ela quer trabalhar na cura, ela quer logo começar a dar passe, né? Mas ela tem que entender que ela tem que estudar primeiro. Ela tem que se sentir preparada para aquela tarefa que ela está se propondo. Não pode chegar e dizer, eu vou começar agora a trabalhar na mesa mediúnica, eu vou trabalhar na cura. Tem que ter um preparo muito grande, muito grande. Então, tem que ter um cuidado, né? É para eles uma prova da qual só podem sair triunfantes com muita prudência. Com muita prudência. Isso aí. Aprendei, portanto, antes de qualquer coisa, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que não vos transformeis vós mesmos em falsos profetas. Quer dizer, o Espírito Luiz, nós temos que aprender a distinguir os bons dos maus espíritos, temos que estudar a doutrina espírita, para não nos transformarmos em falsos profetas, porque senão a pessoa ouve uma coisa qualquer e sai por ali espalhando, dando informações erradas. Né? Como já me disseram assim, olha, na sua religião é assim, ó, quem é ruim, quando morre, vai para um lugar que parece que chama umbral e fica lá, eternamente. Eu digo, você escutou a história pela metade. Não, senhora. Desde o momento, a gente sabe disso, né? Desde o momento que o espírito cai em si, se arrependa, reconhece que errou, se arrependa e queira reparar o mal, ele sai da zona de desconforto que ele está. Seja umbral, seja lá o que for. Ele vai sair. Agora, se ele ficar na teimosia, dizer, se eu reencarnar, eu vou fazer tudo de novo. Não tem gente que diz isso? Eu errei há 20 anos, eu faria tudo. Eu estou cansada de ouvir isso. Eu faria tudo de novo. Eita, coitado, esse está mal. Vai ficar séculos lá. Então, essa pessoa escutou que quem é mal, quando morre, vai para o umbral, aí ela botou pena eterna, que é de outra religião. E vai ficar lá para o resto da eternidade, o resto, não é? Eu digo, não, você só escutou a metade, você não sabe da outra metade, né? E que nós já sabemos. Nós que somos tão imperfeitos, né? A gente bota o filho de castigo. A criança se arrepende, conserta, e a gente Tira do castigo. Deus, que é bom, Perfeito. né? Deus que é amoroso e bom e justo, vai deixar a gente lá. É o desconhecimento. É o desconhecimento. Por isso, esse capítulo, a gente vê a importância da constância no estudo da doutrina espírita, né? A necessidade da educação mediúnica. E uma coisa até que eu anotei aqui no meu livro, que a gente lembra que na apostila do COMP, quem está fazendo o COMP, na apostila do COMP, sempre nas páginas lá em cima está assim, cuidados e responsabilidades dos médiuns perante o seu trabalho. Cuidados e responsabilidade dos médiuns perante o seu trabalho. Que trabalho? Trabalho mediúnico. Trabalho na casa espírita, que eu tenho que estender para a minha casa. Eu tenho que estender para o meu caminho, de casa do centro até a casa. Não é? Não é só ser corretinho aqui. Mas quando do portão para fora, bom, agora eu sou dono do meu nariz, vou fazer o que eu quiser. Não, a coisa tem que se estender. É 24 horas com o comportamento vigilante
sempre com muita vigilância e sempre com muita oração. Temos que orar muito. Então, nós vimos que esse capítulo é isso, né? É observação e entendimento e mudança de conduta, desde que a gente queira trabalhar mediunicamente. Então, nós ainda temos ali uns 20 minutos, nós vamos ver esse capítulo 22, que nós vamos, da semana que vem, a gente analisa ele melhor, porque ele é muito bom, não é? A indissolubilidade do casamento. A gente, quando vê isso, diz assim, pô, o que é uma coisa solúvel, uma coisa que se dissolve? Indissolubilidade é porque eu não posso dissolver o casamento. E aí a gente vai entender. Se a gente levar o pé da letra, né? Eu me lembro que uma vez eu levei uma pessoa para assistir uma palestra lá no Leon Denis, o assunto era indissolubilidade do casamento. Ela não entendeu bem, quando saiu falou, eu vou ter que sofrer muito, porque eu acabei de me separar do meu marido. Eu digo, então você vai ler o capítulo todo, vai estudar, para você não ficar com esta preocupação. Ela ficou com essa dúvida. Então, para nós iniciarmos, eu queria que vocês soubessem, anotem aí, a questão 938 do Livro dos Espíritos, que tem um comentário de Kardec que é muito bom. A questão 938, a pergunta é, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Aí tem uma resposta dos Espíritos e vem um comentário de Kardec que é importante. Olha só. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, a natureza, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Quer dizer, aqui está falando de amar de modo geral, o amor fraterno. Mas o capítulo 22 vai falar de casamento. E aí é preciso que se ame, que se saiba amar, para entender o próximo, muito especialmente para respeitar, né? Então, vamos ver? Vamos ler o item 1. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus, para o tentar. E lhe disseram, é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhe respondeu, não leste que aquele que criou o homem desde o início o fez macho e fêmea? Esse que tá, não leste, porque isso está em Deuteronômio. Quem quiser anotar, lá em Deuteronômio é que está dito isso, né? E Deus criou o homem desde o início e o fez macho e fêmea. Vamos lá. E que ele lhes disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso até hoje, né? No casamento, né? A filha casa, se o marido tem um trabalho em São Paulo, ela tem que largar pai e mãe e sair do Rio de Janeiro para São Paulo. Isso é normal, e vice-versa, né? É. Então, e serão os dois uma só carne. No caso ali, tanto pode ser no sentido da formação do filho, em que os dois vão formar o filho, como pode ser na questão do pensamento uníssono que deve reinar entre um casal. Os dois têm que ser como se fossem cúmplices. Eles têm que ser amigos verdadeiros, né? Tem amor, tem paixão, tudo envolvido, mas tem que ser amigos para que o casamento perdure, né? E essa amizade vem muito do respeito, porque são pessoas que se conheceram na fase adulta, tiveram educações completamente diferentes, então tem que haver respeito. Se não houver, essa união se desfaz. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Que o homem não separe o que Deus juntou. Não é só a cerimônia religiosa, né? A Igreja Católica tem a cerimônia religiosa, a evangélica também deve ter, né? Nós aqui na Casa Espírita não usamos muito. A gente faz uma prece, né? Fui até um casamento, até foi o casamento da nossa amiga Beth Alpert, que nos ajudou aqui na fundação da casa, e a gente era bem jovenzinha, eu e ela, porque eu já fui jovem.
E ela se vestiu de noiva, o Mauro todo bonito, com um terno muito elegante, mas foi feita uma prece. Foi lido o evangelho, foi feita uma prece, colocaram as alianças. Foi uma cerimônia feita dentro da casa dela, dentro do padrão da nossa doutrina espírita. E foi muito bonito, né? Então é isso, que não separe o que Deus juntou, se aquilo foi feito em nome de Deus, pelo amor de Deus. Por que, então, replicaram os fariseus? Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse. E Jesus respondeu: Olha o que ele disse. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. E isso aí é que a gente tem que parar para repensar, palavra por palavra, né? Jesus respondeu, ele fala assim, por que então Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar suas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Por quê? Ainda não estavam dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela corrupção. Quando começou a se civilizarem um pouco mais, e cada vez parece que a civilização atrapalha um pouco mais as uniões, né? Então Moisés permitiu que o homem fizesse uma carta de separação, repudiando a mulher, para que não houvesse uma coisa pior, que é o que nós vamos ler aqui nesse capítulo. Para que não hajam cenas violentas, é melhor que se separe. Então, Moisés, percebendo isso, como os homens eram mais violentos, ou as mulheres também traíam, Moisés resolveu isso. Então, vai fazer uma carta de separação e resolve o problema, cada um para um lado. Moisés teve a visão. E ele diz, e eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher e que não seja em caso de adultério, se ele repudiar a mulher porque ela foi adúltera, tem um motivo. Aí então está dizendo, se não for em caso de adultério, e se esse homem se casar com uma outra, ele comete adultério. Se ele se separou da mulher porque ela casou, engordou, não era caso de separação, problema dele e dela. Agora, se for de adultério, podia ter a carta de separação. Agora, se ele separou com ela porque ela ficou feia e engordou, ele casa com outra, ele está cometendo adultério. Palavra de Jesus aqui, né? E todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Se ela foi repudiada e não foi por adultério. Aí ela conheceu um outro que gostava de uma mulher gordinha e casou com outro. É caso de adultério, porque não tinha motivo daquele primeiro marido ter repudiado. Jesus está deixando claro, só em caso de adultério, né? Vamos lá. 2. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Quais são as leis da natureza? Quando a gente estuda lá, Livro dos Espíritos, questão 648, a gente aprende, né? A lei do trabalho, a lei de solidariedade, lei de caridade, e vai por aquelas leis todas que tem lá nessa questão, né? São mais de 10 leis. São as leis da natureza. Elas são para todos os tempos. Assim também como o decálogo de Moisés, que foi inspiração de Deus para ele, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás o que é do outro. É para todos os tempos. Mas as leis dos homens, as leis humanas, as leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Não é? Então, antigamente, ninguém separava, né?
Ninguém, antigamente, quando eu era criança, eu nem se ouvia falar em separação. Era muito raro. Em geral, eu resolvia o problema em outro lugar. Mas depois voltava para casa, para dormir em casa. Né? Depois veio o desquite, que também era um problema, o desquite. Né? Em geral, a mulher desquitada, ela era discriminada, repudiada até pelas amigas. Né? E depois veio o divórcio. Agora tem união estável, agora tem até outros nomes, né? No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Seria só para isso, tá vendo? É de ordem divina a união dos sexos para a renovação dos seres que morrem. Então, Pois não. Isso. De alguma forma, foi uma escolha lá no plano espiritual. Acontece isso dessa coisa da união aqui na Terra, que tem sido escolhida antes, lá no plano espiritual. E no caso, por exemplo, de um divórcio, porque a gente sabe que existe a questão do livre-arbítrio, né? É isso, Então, a questão do divórcio, ela pode ir contra, por exemplo, essa programação que já existia desde lá do plano espiritual, e depois, pela questão do livre-arbítrio, você desfazer essa programação? Porque que isso, cada caso é um caso. Por que será que eles estão se divorciando? Né? Alguém está errando, está traindo o outro, está comprometendo o outro, prejudicou o outro. Qual é o motivo do divórcio? Né? O sentimento que os unia acabou. Você vê que cada caso é um caso. Então, se eles tinham que se manter unidos, porque aquilo foi programado na hora do momento da escolha das provas, do planejamento da reencarnação. Se aquilo foi planejado lá, que a Gracilde ia se encontrar com o Jorge e iam viver unidos, né? Mas se de repente a Gracilde resolvesse que o Jorge é pobre, que eu vou arranjar outra coisa, desmanchar o casamento e me divorciam, eu vou carregar essa culpa, porque isso não era um motivo para o divórcio. Certo? Então não havia amor, havia interesse. Então a gente não pode nunca dizer se aquilo foi planejado e foi desmanchado. O certo seria o diálogo, a conversa, não é? A tentativa de manter a união. Agora, se não tem mais um sentimento unindo aqueles dois, eles se separam. Agora, se um dos dois está errando, vai arrastar aquilo para a próxima reencarnação. Ou aquele marido, aquela mulher vai voltar como filho, ou como pai, ou como irmão, para aumentar o laço entre eles. Entendeu? Então, a gente não pode nunca dizer, é por isso, vai acontecer. Você vê que o Evangelho sempre diz assim, todas as vezes, muitas vezes, quase sempre, é porque nós não podemos dizer, é porque é. Mas provavelmente... Das uniões não são programadas. Muitas não são. Muitas não são. Muito. Você ouve muito isso hoje. Não, por que ficar junto se não está dando certo? Mas tem que se levar em conta uma série de coisas. Muito especialmente se tiver filhos. Se tiver filhos na história, tem que se pensar se aquilo vai prejudicar, né, o comportamento do filho, dos filhos, se aquilo vai ter alguma repercussão negativa para aquela família, para aquele núcleo que foi formado ali. E não é com a facilidade que a pessoa diz, eu vou me embora, quero mais viver com você, estou saindo. Ou ele ou ela dizerem isso. Então, é por isso, sabe, meu amigo, cada caso é um caso. Mas que pode ter havido um planejamento no plano espiritual, pode. E aí, aqui, quem errar, faliu. Faliu e o planejamento, então, ficou quebrado, mas vai ter que reparar isso numa próxima vez, né? Vamos ver mais um pedacinho? Mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro. E mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais,
e não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região, em uma época, é adultério em uma outra região, em um outro tempo. Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias, e esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais. A gente vê, até mesmo, tem um programa agora na televisão, Avisa Lá Que Eu Vou, que é um rapaz, um gordinho, que eu não sei o nome dele, que ele, em geral, ele vai para a cidade do interior, né? Ele conversa com pessoas bem interioranas mesmo. Então, um lá outro dia falou, eu tive 49 filhos. Opa! O homem que falou que ele teve não sei quantas mulheres, no total 49 filhos. Mas e as mulheres, ele conversou com as mulheres, elas acharam natural. Então você vê que cada região, de acordo com o entendimento, né, com a evolução intelectual e moral, como isso varia. Como a gente sabe que lá pelo lado da África ainda tem as tribos lá que o homem tem direito a ter não sei quantas mulheres. E convivem todas dentro de uma mesma casa. Né? Então, você vê cada lugar. E as leis são diferentes. A própria, eu acho que foi a Ana Maria Braga que casou não sei quantas vezes. Cada país que ela ia visitar, ela casava. Não sei se era com o mesmo. Eu acho que era com o mesmo, que ela casou, sei lá, 5 ou 6 vezes. Porque cada país ela queria ver como é que era o casamento lá. Quer dizer, olha como a pessoa estava entendendo o que é o casamento, né? Porque o que é o casamento? É uma união feita com responsabilidade e que é contrário à promiscuidade. Então, é um negócio muito sério. É tão sério que nós vamos deixar para semana que vem. Semana que vem a gente vai começar outra vez o item 2, tá? Porque aqui tem muita coisa para a gente discutir, para a gente falar. Que é muito bom. Esse capítulo mexe com a gente, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Hoje teve uns companheiros aqui que não vieram, cada um com uma dificuldade, eles botam para mim. Um está viajando, o outro vai atender a tia que levou um tombo, né? A outra está com problema também em casa, mas temos a certeza que todos vão assistir de casa e vão ficar atentos para a semana que vem a gente falar do capítulo 22. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, estamos muito gratos, Senhor, por podermos começar tão bem o nosso domingo e que esse sentimento de fraternidade, de amor a Ti, Senhor, de amor a Deus, nosso Pai, de amor ao nosso próximo, que ele fique em nossos corações por todo o dia de hoje. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presentes, os que nos acompanham de casa, os companheiros que não puderam vir, mas que estão comprometidos com situações que só eles podem resolver. Nós te pedimos que abençoe a cada um deles, Senhor, e que possamos, Senhor, cada vez mais ter a vontade de estudar o Teu Evangelho, que são lições excelentes para o nosso aprimoramento moral, que nós precisamos muito, Senhor. Então, nós te pedimos, Senhor Jesus, que fique conosco, sempre nos alertando com relação às nossas escolhas, às nossas atitudes, às nossas palavras, aos nossos pensamentos. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso SEAP, a nossa casa de amor, em nome de Deus, nosso Pai, que nós encerramos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor, porque estamos sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.